Então, nós falamos na aula passada sobre o livro de Oséias, né? E o romance dele, o romance trágico, né? Como que Deus lança sobre aquele homem uma situação para que ele pudesse viver, né, aquilo que Deus estava vivendo na pele, né? Deus tinha uma relação, um casamento, um relacionamento com Israel. Esse povo se afasta de Deus. Deus quer provar para Israel a transgressão deles, a iniquidade deles, a infidelidade deles. Então diz para o profeta dele, e era uma forma de Deus fazer com que esse profeta experimentasse a dor do coração de Deus. Então nós vimos também sobre os profetas que eles eram homens extremamente sensíveis à palavra de Deus, à vontade de Deus e ao sentimento que havia no coração de Deus. Então tudo isso que Oséias passou é o sentimento que existia no coração de Deus e para o seu povo, porque ele tinha o melhor para essa mulher, para essa noiva que é eu e você. E muitas vezes nós deixamos o Senhor e nos prostituímos. Vamos atrás de tantas coisas, né, que não é o Senhor, né? E ele fica esperando. E às vezes nos colocamos em situação de dificuldade, angústia. Ele vai lá, paga as nossas contas, né, nos traz de volta, né, assim como ele fez com Gomer, a mulher de Oséias. Ele vai lá e Oséias junta toda a sua poupança ali, vai lá num leilão público dessa mulher e a resgata agora, né? Do seu vinho, da sua prostituição, leva para casa e a santifica. E é isso que Deus quer fazer conosco. A história dos profetas menores é a história que fala diretamente conosco. O caráter desse povo não é diferente do meu e do seu. Às vezes nós podemos assentar no nosso trono e às vezes nós estamos vivendo até uma vida boa hoje, crescendo diante de Deus e falar, mas que povo ruim era esse, né? Mas eu já fui bem pior do que essa Gomer aí, ó. Né? Muitas vezes eu deixei o Senhor, né? Eu fui atrás do meu velho dono, né? E ele foi lá e me resgatou de volta. Me trouxe de volta, me comprou de volta, né? Então, Jerusalém, 830 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, né? Essa cidade é invadida por um exército de gafanhotos e a mensagem central desse texto é: o dia do Senhor está perto. A palavra-chave que eu coloquei ali é convertei-vos. O Senhor está mandando esse exército, o Senhor está permitindo que esse exército venha sobre eles, justamente para que eles se convertessem dos seus maus caminhos. E Joel é o profeta que vê isso de perto, né? Ele vê o exército vindo, ele sabe que o dia vai chegar, né? Sabe que o dia vai chegar, que eles serão levados cativos, e o Senhor manda esses bichos, né, para levar eles a uma situação que eles pudessem arrepender-se diante do Senhor. Deixa eu... Rapidinho. Dá pausa aí. Então vamos lá. Eu não sei, vocês como pai devem já ter experimentado isso, né? Ter um filho que ele aparentemente vai para perto de um perigo. Já aconteceu isso ou não? A Ana passou por isso. A Ana viu o filho ressuscitar praticamente. Uma experiência triste dela, né? Então, o coração do profeta é esse coração, porque Deus mostrou para ele, abriu uma janela, chamou o VAR, né? E disse assim, ó, vou abrir para você ver o que vai acontecer. E o profeta entra em desespero. E ele começa a clamar para o povo, vamos gente, convertei-vos porque eu vi. Mas a letargia que produz o pecado em nós, ela nos leva muitas vezes a conviver com o pecado diante da palavra de Deus e não nos arrepender dele e continuar na prática, né? Esse livro não cita nenhum rei, nem um momento histórico aí, né? Mas acredita, né, que aqui aconteceu nos primeiros dias do rei Joás, então por isso 835, 830 a.C., esse evento.
Então esse rei, ele sobe no trono com 7 anos de idade, né? Então ele estava sob orientação de um tutor, que é Joiada, né? Aqui nós vemos que os sacerdotes é que tomam a direção ali, acho que pela baixa idade do rei, né? Não existia uma liderança de punho firme, então foi mais os sacerdotes e o seu tutor que tomavam as decisões, né? Então você pode ver que está faltando um governo aqui, né? O nome do autor é Joel e significa o Senhor é Deus, né? Então aqui, ó, a posição que ele está profetizando é bem próxima dos dois lados. Parece que se você caminhasse 35 quilômetros, você estava dentro do reino do norte. Entendeu? A distância não era muito grande, né? Da divisão de um reino para o outro. O reino foi dividido, mas tem profetas que profetizou no reino do norte, nas 10 tribos, mas também profetizou no reino do sul, porque a distância não era muito grande, né? O tema de Joel e seu estilo literário identifica-se com os profetas Amós, Miqueias e Isaías, do que com os pós-exílios. Então, depois que eles voltam do exílio, esses 3 profetizam. Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas responsáveis quando o Ciro manda repatriar os judeus. Acabou o período de exílio. Ciro é levantado, mete o decreto, e daí começa a se trabalhar e cogitar a ideia de reconstruir Jerusalém, o templo, os muros ali, para eles voltarem. Esses profetas, a fala deles é pós-exílio. Então identifica-se que Joel está perto da invasão, mas o estilo literário denuncia que ele é antes do cativeiro, né? Então, como nós dissemos, Joel fala desse grande e terrível dia do Senhor que ele viu, né? Então a mensagem dele vem com essa questão da invasão dos gafanhotos, né? Vamos lá. Uma fome assustadora causada por uma terrível praga de gafanhotos, seguida de prolongada seca, tinha devastado a terra. Então olha só, 2 coisas terríveis. Primeiro vem o gafanhoto e corta toda a vegetação. Depois vem seca e termina de acabar com tudo. Então aqui o povo e os rebanhos estavam morrendo de fome e de sede. A situação não era uma situação fácil. Joel fala a Judá usando o juízo presente, representado pela praga de gafanhoto. Ele chama o povo ao arrependimento, né? A palavra-chave lá é convertei-vos, né? Porque ele quer poupar eles daquilo que ele viu na sua visão, daquilo que Deus mostrou para ele que aconteceria, né? Aqui tem até uma informação importante aqui, gente, que diz que, olha só, o exército de gafanhotos que vinha contra a cidade, ele tinha 120 quilômetros de comprimento e 50 de largura. Pensa, daqui em Montenegro até lá para lá de Itapuã do Oeste, vinha comendo tudo. Era um exército mais ou menos desse tamanho. Entendeu? E quando Joel vê isso, ele acha isso assustador. Porque Deus abre para ele a visão e ele acha isso assustador. Então, depois de acabar com a lavoura e as plantas, eles entravam nas casas e em todos os lugares à procura de alimento. Tudo era consumido por esses bichos. Por isso que a Bíblia usa eles fazendo uma análise em relação à questão da fidelidade, né? Fala do gafanhoto devorador, do migrador, né? E esses bichos que destroem as finanças das pessoas, né? O vídeo está nele aqui. Esse fenômeno aconteceu em 2020, julho de 2020, né? E assim, o interessante, eu quis mostrar o poder de destruição desse bicho, é que esse exército ele poderia comer aquilo que 2.000 bois comem e 350.000 pessoas. Então é um bicho pequeno, mas extremamente destruidor. Então onde ele passa, ele tem um poder de cortar e destruir tudo, né?
Então, talvez por isso Deus usa esse animal para trazer um juízo sobre o povo lá, né? Opa. Então, vamos lá. Passando, então vamos lá. Joel descreve a praga de modo vivo e pede aos anciãos que confirmem o fato de nunca ter havido coisa assim antes, né? Então, ele faz essa pergunta: aconteceu isso nos vossos dias? Né? Esse texto está no capítulo 1, versículo 2, né? E ele pergunta para os anciãos, para os mais velhos, né? Então, assim, as pessoas que gostavam de cana, de vinho, né? Então, eles também foram prejudicados, né? Por quê? Não tinham bebida alcoólica, e Deus queria atacar justamente isso. Esse caráter deformado da vida que eles viviam distante do Senhor, né? Então, todas as videiras destruídas, a produção de vinho e de bebidas foi totalmente prejudicada, porque se não existia vegetação, existia seco, ia beber o quê, né? Hoje a gente vê que uma pessoa dependente, ela toma até álcool, né? Compra lá no posto, né? Aquele do posto, eu já vi beber, né? Para manter as suas dependências, né? Os sacerdotes não tinham nem oferta de manjares, nem libação para oferecer. Prejudicou a ordem no culto. Não tinha nada para oferecer no culto ali. O gado mugia e as ovelhas baliam nos campos e estavam morrendo. Capítulo 1, versículo 20. O cenário estarrecedor do juízo, né? Então Joel convocou para um jejum: santificai o jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e moradores, clamai ao Senhor. Aí então ele continua a descrever a praga, né? Então ele chama o povo para considerar a calamidade, que eles deviam arrepender-se sinceramente, né? Se quisessem ser poupados, né, de outro juízo. E o povo desesperado ouvia atentamente. Foi uma hora oportuna para Joel, porque pensava que os homens voltar-se-iam para Deus. Mas nós temos essa tendência de que nós oramos mais quando as coisas vão mal. Quando as coisas vão muito bem, a gente ora menos, a gente passeia mais, né? A gente alimenta mais a carne, né? A gente faz mais churrasco, né? Então, nós muitas vezes abandonamos as nossas práticas de busca do Senhor, justamente por isso, né? Eu tenho algumas células, eu vejo pouca prática de jejum nelas, né? Às vezes eu vejo pouco envolvimento com o corpo de Cristo, e esse é um problema, sério. E não se envolver-se com a obra do Senhor, não se envolver-se com aquilo que o Senhor ama, né? Um dos problemas de nós vivermos distante do operar de Deus é que, né, nós não somos ministrados. E a edificação está no viver juntos. Nós fizemos o detox, o Arena Detox aí, né? E na cozinha lá, às vezes havia briga, né? E aí falaram para mim, eu falei: rapaz, mas gente junto tem que dar briga mesmo, né? O bom da briga entre irmãos é que tem que perdoar o outro, né? É aí que acontece o mover de Deus. Diz que o cara foi ver a estátua do Davi esculpida por Michelangelo, né? Aí diz que chegou lá e olhou aquela coisa perfeita, falar: como que esse cara tem a sensibilidade de passar essa talhadeira dele aí, deixar o trem liso, né? E monstruosa e perfeita, olhando parecia o cara vivo, né? Michelangelo é conhecido pela excelência das suas obras. E perguntaram para ele falou assim: não, quando eu olhei para o bloco de granito, eu vi a imagem. Aí eu fui só tirando o que não era Davi. Então, geralmente, os nossos irmãos, eu vou tirar do meu irmão Edson aqui aquilo que não é Edson. E ele tira na minha vida aquilo que não é Exalto.
Porque eu tenho uma visão daquilo que Deus sonhou para ele, e ele tem uma visão daquilo que Deus sonhou para mim, porque ele conhece a palavra de Deus. E o sentido de corpo é porque nós edificamos um ao outro. Isso acontece bonito mesmo é no casamento, né? Casamento é que isso acontece bonito, né? Diz que Deus inventou o casamento para isso, né? Diz que o Renato só tira o que não é Keila. E a Keila pega o bloco, Deus entrega um bloco bem bruto, e ela vai lapidando durante a vida, né? E na nossa concepção né? Mais fácil. Porque nós achamos que nós cuidamos bem da nossa vida e que o irmão não tem nada a ver com a gente. Né? Não é verdade? É mais difícil quando você enfrenta crítica. É mais difícil quando você é reprovado por alguém. Nós não gostamos dessas coisas. E é isso que manifesta o ajuste do Senhor. É se eu permitir que alguém ministre a minha vida. Pessoas, eu não sei se vocês já ouviram essa frase. Eu quero ficar sentadinho lá no meu canto. Conhece? Alguém já falou isso para você? Crente falou? Quero me envolver muito não. Ou alguém aqui já falou isso alguma vez? O que essa pessoa está dizendo? Eu sou chata, não consigo me relacionar com ninguém, não consigo ser confrontado ou confrontada, por isso eu não vou para resgate, eu não vou para detox, eu não vou para lugar nenhum, porque eu sou intransigente, ninguém pode meter o bedelho na minha vida. É isso? Então, amem. Eu tive uns discipuladores muito chatos. Tinha um que era muito duro. Eu já tive muitas vezes para brigar com ele, mandar ele, né? Mas hoje eu olho para trás e falo, cara, como foi bom, né? Porque eu era também muito resistente. E essa pessoa foi extremamente usada por Deus para gerar em mim isso. Então, o que Deus queria com tudo isso, com todo esse cenário de morte, destruição, desolação, era simplesmente que eles olhassem para trás. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, queria relacionar-se com eles, né? Então o capítulo 2 começa com o som da trombeta, convocando o povo para o grande jejum. Aí tocai a buzina em Sião em alta voz. 2:1, todos estavam presentes, velhos e moços, os sacerdotes vestidos de pano de saco preto, né? Curvam-se no chão e clamam dentro do santuário de Deus. Todo esse evento que eles fizeram era para trazer o povo de volta a Deus. Era uma tentativa de trazer o povo de volta a Deus. Então os gafanhotos fez todo esse estrago aí, né? E aí o povo faz o que agora? Abria valas, acendia fogueira, queimava um monte de insetos. Mas esse esforço era inútil, né? Então eu estava vendo o cara que estava passando por uma praga dessa de gafanhoto no Brasil, eles tinham que usar repelente natural, né? Porque esses bichos são consumidos por outras espécies, né? Que são predadores deles. Você passa veneno, você mata os dois, né? Então era um serviço difícil. Aqui eles queimavam, abriam valas e os animais com fome iam comer qualquer coisa, até gafanhoto, né, gente? Então era um serviço difícil, né? E aqui, 2:13, o profeta diz, rasgai o vosso coração, né? Então o profeta reivindica corações contritos, quebrados, né? Se eles se apartassem do pecado dele, Deus teria misericórdia. Então, pede para chorar os sacerdotes, ministros do Senhor. Então, ele pedia para os sacerdotes se manifestar em relação a essa questão, mas parece que o cenário era tão louco, que até os sacerdotes haviam corrompido. E nós vimos isso no Brasil, né? Nós vimos isso no Brasil, né? Igrejas no meio dos projetos de corrupção, né? Pastores, né?
E aí Deus permite que o cara doido entre lá, né? E todas essas coisas nós não vemos a mão de Deus, né? E aí Deus vem com um projeto também que derruba as grandes estrelas, né? Esses pastores estrelas aí, todos caíram, né? Deus está usando pessoas que não tinham. Você olha na internet, Deus está falando através de homens que nunca apareceram na mídia. Não é verdade? E aí Deus começa a fazer promessa, né? Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o meu grande exército que enviei contra vós. Então o Senhor está falando assim, olha, esse exército que destruiu as plantações de vocês, transformou a vida de vocês num caos, era o meu exército, era a minha mão sobre vocês. Queria que vocês voltassem para mim, né? E aí, Joel faz uma das promessas mais lindas. E agora, já pensando em quê? Na restauração e no futuro. Esse texto aqui, quantos conhecem ele? Ele estava profetizando o quê? A descida do Espírito Santo lá no Pentecoste, não foi isso? Né? Ele estava apontando para o momento presente ali, né? Mas já uma profecia futura, né? Isso se cumpriu quando, gente? Lá depois da ascensão de Jesus ao céu, né? Onde o Espírito Santo desceu, né? E acontecerá que depois eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, né? Isso nós vimos cumprir, né? Por exemplo, um jovem ter visões é um milagre de Deus. Geralmente o jovem vê o momento aparente, né? Velho sonhar, geralmente quem vai ficando mais velho vai perdendo a capacidade de sonhar, né? Diz que um bebê recém-nascido, ele sonha 24 horas por dia, né? Porque ele faz umas caras quando está dormindo, não é verdade? Porque está toda a vida ali, milhares de células em ebulição para o crescimento, né? O Irani disse que por isso que ninguém gosta de ficar muito perto de velho, né? Porque está perto da morte. Ele fala que as pessoas gostam de beber, né? Beber, todo mundo quer pegar, quer cutucar, né? Porque ali está a vida, né? Então, aqui ele fala que os velhos sonhariam. Ele tiraria o espírito de morte das pessoas e levaria pessoas consideradas velhas a sonhar ainda com a vida, né? Eu fico olhando isso, que essa capacidade de sonhar, né? Eu fico olhando para uma das pessoas que restou do povo lá, que é Josué e Caleb, quando eles foram para a terra de Canaã, né? É que Caleb tinha essa capacidade de sonhar, né? E aí, Kiriat Jearim é a cidade herança de Caleb, né? Caleb diz, dá aquela montanha que eu vou conquistá-la. Recebe uma cidade pronta do Senhor, né? A cidade de Caleb. Por quê? Cheio do Espírito Santo. Um velho que não morreu por causa da fé, recebe aqui o seu sonho, né? Porque não perdeu com a idade a capacidade de ter sonhos, de sonhar. Então, geralmente acontece no meio do povo de Deus, e se isso acontece é um problema, as pessoas vão ficando mais velhas, vão se acomodando, porque a tendência natural da carne é que nós percamos a capacidade de sonhar. E nós venhamos retroceder quando estamos diante de embates muito difíceis, né? Eu estou lendo um livro, né? Fazei discípulos. O irmão disse bem assim que ele foi para uma cidade, um gueto, numa cidade americana, que foi dado a ele pelo Senhor como missão. Diz ele que quando chegou lá, ele já foi surpreendido por um rapaz de 16 anos que é esfaqueado na frente de uma galera. E diz ele que aquele menino se removendo no chão ali, perdendo sangue, ele não comovia ninguém. Aquilo era uma coisa natural que acontecia todos os dias ali, né? E aí diz ele que preocupado com aquilo, a polícia chega, e a polícia é vaiada por aqueles meninos todos, né? Aí quando encosta o carro do bombeiro, diz que eles aplaudem o bombeiro,
E ele encosta para ver a situação ali, com o coração dele partido, porque aquela cena no mundo dele não era normal. Ver uma criança tão nova daquela, o sangue esvaindo assim, ninguém poder fazer nada. E disse que estava perto de um adolescente. O adolescente falou: não, isso é normal aqui, todo dia um vai. Todo dia um vai. Aí falou para ele assim: ontem mesmo meu irmão foi. Ele falou assim: meu irmão tinha 1 ano. Mas como que ele foi? Aí ele estava chorando muito. Minha mãe acordou e jogou ele pela janela do apartamento. Aí ele falou assim, diz ele que essas palavras que assustavam ele, né? E diz ele que daí ele falou assim: agora minha irmã de 12 anos está grávida e o filho dela é irmão dela. Aí pensa, você crente na igreja em Ariquemes, salvo, sentado e satisfeito. Se Deus te levasse para um lugar desse, o que você faria? Primeiro apelo, 300 levanta a mão. E ele fala: e agora, o que eu vou fazer com esse tanto de gente? Aí diz ele que foi orar e pediu uma estratégia para Deus. E aí ele fala que a única estratégia era fazer discípulos. É fazer daqueles meninos representantes de Cristo naquele gueto. É interessante isso, gente. A gente pensar nisso. Então Joel prediz isso. Aí no capítulo 3 trata de uma futura restauração de Israel e do juízo de Deus sobre as nações do mundo. Joel trata do fim das nações adversárias de Judá. O Senhor as juntará no vale de Josafá, que significa Jeová julga, e representa os juízos de Deus durante a tribulação, culminados da batalha de Armagedon. Essa é uma promessa que provavelmente se cumprirá, né? Todas as nações congregadas nesse vale de Josafá, e onde vai ter a batalha final. E nessa batalha diz que o diabo se manifestará visivelmente. E ele tentará coordenar o seu exército, tanto o celestial quanto o exército humano, né? A destruição. E diz que nesse momento, nesse vale do Armagedon, o Senhor vai descer com a cidade santa. E aí os que foram salvos pelo Senhor estarão nessa cidade. E o Senhor vai parar essa cidade santa a uma altura da terra. E lá embaixo está travado. A visão que muitos viram é a aliança da China com a Rússia. Está acontecendo? Já sinalizaram? Contra as outras nações da terra. E aí diz que na hora que o diabo dá a coordenada para tomar a cidade santa. Então essa batalha ela culmina com o fim, onde o Senhor manda fogo do céu e diz que extermina a todos, pondo fim ao mal definitivamente. Essa batalha é uma batalha que profeticamente ela ainda vai acontecer. Essa luta física do bem contra o mal. E o Senhor pondo o fim de uma vez por todas, exterminando para sempre o mal. Então a fúria de Deus recai sobre eles, porque roubaram o ouro e os tesouros do Senhor e o colocaram nos templos pagãos. Então, o que eles faziam? Já estavam em outros templos, adorando outros deuses, isso era comum. Ou muitas vezes levando ídolos e postes de ídolos para dentro do templo do Senhor. Existia parecendo um sincretismo religioso ali, né? A mistura de muitas religiões, né? Todo mundo de braços dados, paz e amor, né? Isso não existe, nós sabemos disso, né? Não existe, né? Dividiram a terra do Senhor entre si, venderam os filhos dos judeus e o espalharam pelo mundo afora. Seriam por isso duramente castigados, né? O livro de Joel termina, capítulo 3, 17 a 21, com a promessa de que Jerusalém seria libertada de seus inimigos e a bênção divina haveria de ser derramada sobre o povo de Israel. Aqui, 17 diz: e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade.
estranhos não passarão por ela. Estranho não entrará na cidade santa. Então, gente, olha só. Quando eu comecei a estudar os profetas menores, eu comecei a fazer resumos. Porque, como nós vimos na primeira aula, essa parte da Bíblia ela é negligenciada por todos, né? Primeiro, porque existe muita ignorância da nossa parte acerca do contexto histórico. O que acontece no período da morte de Davi ali, o reinado de Salomão, Salomão desvia-se do propósito e ali a nação divide-se. A nação que Deus tinha dado a Davi, que ele unificou, enriqueceu e deu nobreza a essa nação, agora divide, né? Então, nesse contexto surgem os profetas menores. E eles vão profetizando até 400 anos antes de Cristo, onde tem um ponto final e 400 anos de treva, aí Jesus nasce. Se nós entendermos esse período histórico, então estudiosos da Bíblia, do curso de teologia, se nós entendermos esse período histórico, né, nós vamos entender o problema que tinha aqui. Estava chegando perto do nascimento do Salvador. Não é isso? O povo de Deus duramente castigado, né? Porque ele sabia que o Salvador viria desse povo. Satanás, ele não dá, os projetos dele são extremamente calculados, né? Mas Deus sempre surpreende ele. Lá no Egito, quando ele mandou matar a criança, Deus, ironicamente, coloca Moisés dentro do palácio do faraó. Vou esconder aqui, porque aqui eles não vão achar. Não é verdade? Então Deus guardou Maria lá, desposada por um homem também espiritual, chamado José. O Salvador viria dessa mulher. Fiel, temente a Deus, santa em todos os seus caminhos. Quando o Senhor se manifesta a ela, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, tem uma missão para você. Você está grávida do Espírito Santo de Deus. Tudo isso está para acontecer. E aqui, Satanás, o príncipe desse mundo, do reino das trevas, ele gostaria que isso não acontecesse. E surge nesse sentido o profeta Amós agora. Então, Uzias assume o trono. Então aqui, vamos ver aqui. Uzias está bem aqui, ó. O reino de Judá, 792 a 740, né? Já havia se passado todos esses aqui, ó, desde Reboão até o rei Uzias. Ainda tem para reinar Jotão, Acás, Ezequias, Manassés e Amon, né? Vocês imprimiram lá o cronograma de vocês? Para entender a história disso aqui? Então, Jeroboão II era o rei de Israel. O reinado de ambos, de Uzias e Jeroboão, coincide com o período que vai de 767 a 753. Então, Amós profetizou aqui 5 anos, né? 60 a 55. Foi uma época de grande prosperidade. Amós e Oséias profetizaram para Israel, o reino do norte, e Isaías para Judá, o reino do sul. Nesse período, a Assíria ainda não havia surgido como potência conquistadora, né? A Assíria ainda tinha que vencer um grande inimigo dela, né? Que era o Egito. O Egito ainda estava ali no cenário mundial, né? Quando o Egito cai totalmente, a Assíria assume o poder. E quando a Assíria cai, a Babilônia assume o cenário mundial. E depois Deus levanta Ciro, a Pérsia ali numa aliança. E aí já começa um outro reino, né? E é engraçado que o que Deus fazia para combater uma nação violenta, né? Levantava uma nação mais violenta ainda. Mais cruel. E o problema é que esse povo não era inimigo só dos inimigos do povo de Deus. Eles eram inimigos do povo de Deus também, né? Então, era um problema sério. Eles eram inimigos de todo mundo, né?
Então, a letargia do momento. A ideia de uma ruína que se aproximava parecia improvável para eles. Período de paz. A bolsa estava bem, né? Eu tinha feito os meus investimentos, estava gozando de um bom rendimento, né? Nenhuma ameaça de Putin. Presidente da Ucrânia, beleza, lá, tudo parece tranquilo. Aí o Biden vai lá, através da OTAN, e quer chegar perto da Rússia, aí começa o problema. Mas a gente está bem, pô. O Brasil crescendo, né? A gente prosperando, ganhando dinheiro, né? Os nossos inimigos não eram tão fortes, aqui nós estamos aqui na América do Sul, o Brasil tem o maior exército desse lugar, né? Não fica atrás para nenhum. Não parece confortável, gente? Não parece confortável? Parece. E agora a gente já começa a ver alguns reflexos, né? A guerra está lá na casa do chapéu e já tem reflexo aqui, né? Então, pensar em que mesmo, gente? Prazer e divertir-se. Aí começa o problema. Deus procurou despertar o seu povo para o perigo, por isso mandou duas testemunhas, Oséias e Amós. Amós temia tanto a Deus que não receava mais ninguém. Acho que ele abilolou, ele falou, eu tenho que fazer isso, né? A mensagem dele, segundo o resumo, é tão avançada, né? E os males que ele denunciou eram os da época, né? Porque corrupção generalizada, né? Apostasia, né? Afastamento de Deus, amar mais o mundo do que a Deus, era o problema da época. Então o autor é ele mesmo. Deus chamou com um cajado de pastor na mão e mandou reunir o seu povo, né? Amós era de Tecoa, aldeia situada a cerca de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém, não era profeta, nem filho de profeta, não pertenceu a nenhuma escola de profeta fundada por Eliseu e por Samuel, né? Porque tinha as escolas de profeta. Na genealogia de Amós não tinha ninguém que era líder religioso. Então é a prova de que Deus escolhe quem Ele quer, levanta quem Ele quer, abre o entendimento de quem Ele quer e usa quem Ele quer. Não é verdade? Não era sacerdote, nem membro da escola de profeta. Seu nome significa carregado ou carregador de fardos. Aqui ele diz, não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Sicômoros é essa árvore frondosa aqui, que era muito comum, é muito comum na região, né? Diz que é numa dessa que Zaqueu trepou para ver Jesus. Essa árvore lá em Jerusalém, quem foi lá diz que ela está dentro de um cercadinho lá, né? Uma árvore milenar, né? 2000 anos que essa árvore está na história, segundo eles, né? Ela tem uma cratera aqui no tronco aqui já, né? Porque é uma árvore muito velha. E essa árvore produz esse fruto aqui, que segundo os estudiosos, é muito rico em nutrição, açúcar, né? E muito doce, né? Pela aparência dele, parece que ele é um tipo de figo extremamente delicioso, né? Madurinho assim, depois da aula aqui, né? A irmã está até dormindo já. Falou do açúcar aqui, ó. Aí, ó, dá uma filmada ali. Então essa era a profissão dele, né? Então boiadeiro, né? Cuidava lá dos seus rebanhos e cultivador dessa fruta aqui, né? Então a fonte de renda do homem, né? Aqui o Reino do Norte no apogeu, a hipocrisia e a imoralidade reinava. Amós levanta-se para proclamar a justiça, a retidão e a retribuição divina pelo pecado, né? Hoje nós chegamos aqui, o Paulo estava com uma mensagem extremamente dura, né? E Deus às vezes levanta os profetas para nos acordar acerca daquilo que muitas vezes pode ser letárgico, né? Trazer aquele sono de indolência. Estou há 20 anos na igreja e não consegui ainda. Não. E assim, essas coisas vão acomodando a gente, né? A gente olha as pessoas sendo destruídas, né? Essa semana nós tivemos a morte de um rapaz que eu conheço desde a infância, né? E, inclusive,
uns 2 meses atrás, me procuraram para mim ligar para ele, porque estava crítica a situação da depressão dele. E essa semana diz que ele tomou os comprimidos e o irmão achou, num estado já... Aí chamou o SAMU e fizeram os procedimentos e ele voltou. E aí o irmão dele levou ele para a casa dele. E aí ele ficou lá o dia e disse que falou assim, você cuida da mãe. Ele falou 2 vezes. Né? Deu todos os sinais, né? Falou para a mulher dele também, você cuida da minha mãe e tal. Aí à tardezinha ele falou, vou para casa. Aí o irmão falou, não, fica aqui que você não está legal. Ele falou, não, já estou bom, já estou de boa, pode deixar. Vou ficar um pouco lá em casa, depois eu volto aí. Aí foi para casa, o irmão confiou. 7 horas da noite, diz que encontraram ele, fez um soro, né? Aí pegou um acesso na veia dele, porque ele era enfermeiro, e veio a óbito. Né? Veio a óbito. Então o fato é que o diabo está ceifando muitos nesses últimos tempos. E o plano dele é um plano de morte. E nós temos que ler os sinais, né? E às vezes nem é ler os sinais de quem está longe, né? De quem está perto, né? Estava falando para minha sogra, né? Eu acho que essa menina, ela fica muito tempo no celular sozinha, né? Sem supervisão. Existe um monte de sugestões, não existe? Um monte de sugestão. Tem um outro sobrinho também, né? Que antes do encontro eu chamei para que os sobrinhos, os filhos da Ana, estão nessa célula, para orar e jejuar por ele, né? E assim, aí esse dia a empregada lá de casa achou ele, disse que ele deitou no sofá, pegou uma foto da mãe que morreu. Disse que abraçou essa foto, estava chorando copiosamente, né? É uma pessoa que não fala, né? Não, nós temos que cuidar. Existem pessoas que às vezes estão do nosso lado, nós não vemos. E é tão, sabe, chato para o nosso coração depois, essa situação de que a pessoa estava comigo e eu não tive olhos para ver, né? Mas o fato é que existe um projeto de morte para o ser humano, né? E para as pessoas às vezes que estão à nossa volta. E a igreja está aqui justamente para isso, como ente de salvação. Existe uma corrida contra esse plano de morte, a corrida da vida proposta por Jesus. Então, a prosperidade de Israel servia apenas para aprofundar a corrupção da nação. E ao ser enviado a Betel, Amós proclamou a seguinte mensagem: arrependam-se ou pereçam. Então, era uma mensagem dura, a mensagem dele. Isso fez com que o expulsasse da cidade, proibido de profetizar. Proibido de profetizar. Então, idolatria, imoralidade, injustiça. E quando a gente fala em idolatria, a gente fala de coisa grotesca mesmo, né? De roubar ídolos. Tem um caso mesmo, dos benjamitas mesmos, que eles estupram uma mulher, vários homens, né? Mais exalto, o povo de Deus, povo de Deus. E como que chegou a isso? Vai como poeira, né? Vai entrando, né? Vai me tirando do propósito de Deus, né? Vai me levando a não ter compromisso, né? A mensagem não chega mais ao meu coração, né? Aquele convite, quem quer se levantar diante do Senhor para liderar uma célula, que ele é sempre rejeitado pelas pessoas, né? Tem um rapaz na minha célula extremamente talentoso. Ele já disse um monte de não para mim. E esses dias, nos 21 dias de jejum, pedimos que ele ministrasse num dos 21 dias, porque a moça estava com Covid e ele disse não. Eu perguntei para ele assim: você acha que quem sabe mais ao seu respeito, eu, Exalto, ou Deus? Aí ele falou: você está doido? Lógico que é Deus. Eu falei: então, se eu consigo ver em você todos os atributos necessários para fazer a obra de Deus, imagine Deus quando olha para você.
Quanta gente talentosa, porém insensível ao chamado, ao propósito de Deus. Não é verdade? Gente. E a proposta da igreja local em Ariquemes não é muitos não. É um por ano. É muito, gente? É um por ano. Ganhar uma pessoa para Jesus por ano e andar com essa pessoa. É um propósito muito grande? Não é muito grande. É um propósito muito grande. É um propósito possível? Sim. Mas rejeitado por muitos? Sim. E aí, nós olhamos para essas pessoas e às vezes achamos que a indiferença, a letargia, o conformismo, o comodismo deles é diferente do meu. E não é. Talvez ele é comparado ao meu. E eu digo isso porque a quem Deus muito deu, Ele vai cobrar também. É a palavra dele. Então você só tem que ser obediente àquilo que você já sabe. Você não precisa ser obediente àquilo que você não sabe. Mas aquilo que Deus pediu a você, por isso vocês estão se informando, né? Para saber muito, né? Para ter muita responsabilidade diante de Deus. Ah, vai tampar o ouvido? Né? Então esse pregador humilde, né? Deixa seu lar em Judá, viajou 35 quilômetros até Betel, no Reino do Norte. Então ele atravessa para pregar lá. Né? Deus queria que o reino de Israel ouvisse uma palavra de advertência. A idolatria predominava em Betel. Tinha substituído o culto a Jeová pela adoração a bezerros. Né? Às vezes, quando nós vemos tantos modismos dentro da igreja, parece que Deus não atua mais, Ele não move mais o coração das pessoas. Tem que ter uma dancinha, um incentivozinho, né? Uma florzinha, uma coisinha, porque as pessoas não são mais tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Ele era do Reino do Sul. Não, ele era do Norte, pregou no Sul. Vamos voltar lá? É Sul, desculpa, tá? Jerusalém. Então, vai lá para o reino de Israel, vai lá para o reino de Israel, que é o reino do norte. É porque eu confundo Israel. Então aqui, ó, por isso aqui dá para saber. No reinado do rei, aqui é Jotão já, né? Aí ele vai para lá. Por isso que o esquemazinho fica fácil, né? Porque se vocês confundem, você vai lá no seu esquema. Né? Então, olha só. O povo não sentia mais necessidade de pregação. Estava crítico, né? Então, Amós começou a pregar às multidões reunidas em Betel, porque era dia da festa sagrada. Proclamava o juízo contra as nações vizinhas. Então vamos lá, Damasco, Síria, Gaza, Filístia, Tiro, Fenícia, Edom, Amon e Moabe. Quem são esses povos aqui, gente? Quem são os edomitas? São os filhos dos filhos. Não. De Ismael. Ismael. Quem é Ismael? O irmão de Isaac. Tinham vindo da genealogia do povo de Deus. E está aqui entre os inimigos de Deus. Quem é Amon e Moabe? Bíblia. Os filhos do incesto das filhas de Ló com o seu pai produziram esse povo aqui, que também era inimigo do povo de Deus. Beleza? Depois chegou mais perto e pronunciou o juízo contra Judá. Olha, ele vai chegando para perto do povo de Deus. Agora ele vem para dentro da casa de Deus e contra o próprio Israel. Amós foi hábil na transmissão da mensagem, né?
Damasco é ameaçada por ter invadido a Israel. Gaza e Tiro conspiraram com Edom na invasão de Judá. Edom continuaram com hostilidade. Agora esse povo, Amon, Moabe, Edom, eles se juntam a esses inimigos de Deus para perseguir o povo de Deus. Olha que covardes, né? Então, Judá esqueceu-se da lei do Senhor, esses textos de Oséias aqui. Israel voltou-se para a injustiça, né? Então, terminando o capítulo 2, o profeta diz: eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos, né? Já fez uma carga assim, passou uma corda aí. Eu vou fazer isso com vocês. Em consequência do pecado, a ira de Deus cairia sobre o iníquo Israel, né? Amós foi chamado a anunciar o castigo que viria com certeza se os homens rejeitam as advertências de Deus, terão de ser punidos. Amós acusou Israel de ser ganancioso, impuro, profano, defender-se e desculpar-se por ser o povo escolhido de Deus. Além de viver nesse caos, ainda batia no peito de forma arrogante e dizia: não, mas nós somos o povo de Deus, né? Tem crente que acha que Deus tem que livrar ele, né? Ele está vivendo uma vida, né? Então, a primeira série de punições relacionava com os pecados das 6 nações que cercavam Israel. Depois o profeta passa para dentro da casa de Deus, que é Judá e Israel. Então Amós condenou Israel, nação escolhida. Ele fala, né? Aqui diz que vendia o justo por dinheiro. Os ricos eram cruéis e desejavam ver os pobres oprimidos, né? No capítulo 3 a 6, Amós entrega as 3 mensagens ousadas aqui. Na primeira, Deus julga Israel como um povo privilegiado a quem ele livraria do Egito. De todas as famílias da terra, vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Então aqui ele está falando para Israel: olha, eu conheci vocês, né? Eu tenho uma história com vocês. Os pais de vocês andaram comigo no deserto. Na segunda mensagem, ele trata as mulheres ricas de Israel como vacas de Bazã. E aí, né, ele diz que essas mulheres: vocês que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus senhores: dai cá e bebamos, né? Viviam na luxúria completamente. As mulheres que eram para ser piedosas em Israel, e elas tornaram-se mulheres cruéis e impiedosas, né? Então Amós profetiza que elas seriam levadas ao cativeiro com anzóis de pesca. Ia colocar aquele aguilhão aqui no focinho delas, e elas seriam arrastadas para o cativeiro. Ele tenta trazer o sentimento que havia no coração de Deus, né? E na terceira mensagem, né, ele faz a lista de abominações. Os sacrifícios religiosos e as festas tornaram-se abomináveis. Deus olhava para aquilo que eles faziam para agradar a ele, tinha nojo daquilo, dos cultos deles, né? E Deus disse: eu me aborreço e desprezo as festas de vocês. Isso para mim não é nada. Quando fazia suas peregrinações de Gigal e Betel, aumentavam o seu pecado, porque era uma forma exterior de devoção misturada à idolatria. Eu não sei se você já chegou numa casa e a pessoa trouxe uma comida que você gosta e deu para você, que você não gosta e deu para você. E você comeu rápido, ela foi lá e encheu o prato. Como é que você se sentiu? Delícia! E você está dizendo para a pessoa: não quero, e ela está colocando. Nossa, Deus! É assim que Deus se sentia: para com isso, eu já estou para vomitar e você traz trem aqui. Então assim, é difícil você saber que as coisas que Deus não mandou você fazer, não faça. Porque elas podem fazer Deus vomitar. Só faça aquilo que Deus mandou você fazer. O que Deus não mandou, não inventa moda não, gente. É só o que Ele mandou. Então Deus quer uma conduta digna. Aí Amós chama atenção ao fato de Deus ter mandado a seca, a praga, terremotos. Ainda assim não se arrependeram, né? Amós, pois, conclama o povo ao arrependimento. Ai dos que repousam em Sião, porque ele viu que a ruína estava próxima, né? E aqui eles fazem uma analogia das vacas de Bazã. Eram essas mulheres abastadas, né?
que viviam agora para os prazeres, né? Essas vacas são as mais caras, ela deve ter uma picanha deliciosa, né? Pelo porte delas ali, né? Então o culto a Baal é um dos deuses daquela região. É o culto das estrelas, do dinheiro, do glamour, dos que ostentam poder, a fama, o egocentrismo, a exaltação. É o culto do oba-oba, dos teólogos, dos pastores abastados. Despido de piedade, amor, compaixão, fé, dom do Espírito, fruto do Espírito e demais virtudes inerentes a Deus e que glorificam o seu eterno nome. Então, muitas vezes nós abandonamos aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer, não temos mais amor pelo perdido, né? As nossas ministrações são vazias e nós continuamos reiteradamente, repetidamente fazendo isso, achando que isso agrada a Deus, né? Isso não agrada a Deus. Então, Deus oferece o escape ao juízo, né? Aqui no 5:20 ele diz: se Israel tivesse buscado o Senhor, o dia do Senhor que o profeta fala em 5:20, não os teria surpreendido, né? Depois de repetidas advertências. Então aí ele tem algumas visões, né? Então ele tem 5 visões aqui. Diz que as 2 primeiras visões viria na forma de gafanhotos e calor intenso. Nós já vimos isso, né? Que, lá no livro de Joel, né? Os gafanhotos vieram e depois a seca, não é isso? Então, a terceira visão de Amós mostra Deus medindo Israel com um prumo, né? O prumo é aquilo que bota a obra onde o construtor quer, né? E a quarta visão descreve Israel como um cesto de fruto em franco estado de putrefação. Então, o juízo de Deus já estava acontecendo. Não sei se você, quando começa a apodrecer uma fruta no cesto, se você não tirar, parece que ela contamina as outras com uma rapidez, não é isso, né? Então a gente vai lá e tira, limpa, né? Para tirar ali os bichinhos que está causando a putrefação, para o estado não se alongar, né? Então o livro termina com a promessa de que Israel não seria totalmente destruída. O profeta prevê um dia que a nação seria restaurada, a sua terra abençoaria as outras nações. E aqui ele diz que o Senhor será o seu Deus, né? Aqui não se sabe quanto tempo ele pregou em Betel, né? Aqui diz que o povo ouviu a sua destemida mensagem. Então, enquanto Amós falava da destruição das nações vizinhas, estava bom, mas quando ele se vira para Israel e Judá, aí já se levantam os profetas dentro da casa de Deus e expulsa ele de lá. Então aqui, então Amazias, sacerdote de Betel, não podendo levantar-se contra a pregação de Amós, vai lá para o rei e fala o quê? Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Quer dizer, o juízo que Amós está pregando é mentira, né? Então, por que? Ele diz assim, o que está dizendo de você, rei? Jeroboão morrerá à espada. Imaginou tu chegar lá e dizer para o governador, olha, o Senhor manda dizer que você vai morrer. E aí se levanta um profeta, um falso profeta, né? Então, o verdadeiro profeta, Amós, não teve palavra naquele lugar. Ele foi calado. E aí, quando ele viu que Israel não ia ouvi-lo, né, ele regressou a Judá e pôs os seus escritos em forma de livro para que o povo pudesse ler. Um escritor extremamente interessante. Acho que mais um hoje. Né? Aqui Obadias. Aqui ele vai falar, nós vimos lá que Edom, Amon e Moabe, eles se juntaram com essas nações porque tinham as suas rixas com o povo de Deus, porque vinha da linhagem do povo de Deus, e agora eles se juntam com as nações para fazer armadilhas, né? Contribuir. Diz que quando eles encontravam alguns irmãos dele, né, perdidos no meio da guerra, diz que eles pegavam e vendiam como escravo. Edom aqui, ou Idumeus, como é chamado, eles foram bem sacanas, sabe?
E é por isso que a palavra profética contra eles é que diz que a habitação deles ficaria deserta. Se você vai em Edom hoje, você só vai ver ruína, rapina, porque Deus baniu esse povo por ser tão traíra. Deus não suporta isso. Do Ismael. Eles são chamados de vermelhos por causa do prato de lentilha. E a terra que eles habitaram parece que é uma terra de barro vermelho também, né? Então por isso que eles eram chamados de Edom ou Idumeus, que quer dizer vermelho. Parece que tudo casou, né? Até o prato de lentilha que Ismael... eu tô confundindo aqui. Que Esaú, quer dizer. Que Esaú vendeu era vermelho. Então aqui Deus diz para eles assim, olha, não adianta correr do meu juízo, né? Se vocês te remontares como águias e puserem o teu ninho entre as esteiras, se você fizer a sua casa lá nos astros, lá nas estrelas, eu vou derribar vocês de lá. Então aqui a profecia do cara é, não adianta esconder-se. Onde você estiver, o meu juízo estará com você. Então o profeta Obadias se levanta, o Salmo 37 retrata bem essa profecia, né? Então vamos lá. Aqui não é Ismael não, é Esaú, quer dizer. Vamos lá. Então eles festejaram aqui a invasão de Jerusalém. Quando Jerusalém é invadida pelos babilônios, né, eles acham bom, né, contribuem, oferecem informações, ajuda a manifestar um suporte ali para os babilônios, né? E Deus estava somando a fatura deles, né? E aí o que ficou na terra, eles fizeram a divisão ali junto com os inimigos de Deus, ou seja, os despojos foram tomados. Então não fica claro, porém, qual invasão Obadias menciona, pois aconteceram 5 invasões contra a cidade, né? Mas o fato é que naquele lugar era um ponto estratégico onde viviam os edomitas, e todas as pessoas passavam por lá. E como passavam por lá, eles faziam parte da estratégia, ofereciam informações que prejudicavam o povo de Deus, né? E por isso que Deus vai... Então aqui, provavelmente entre a segunda e quinta, contudo, mais provável que ele se referia à segunda invasão, quando os filisteus e árabes uniram para pilhar a cidade. Tomando-se por base o período do reinado de Jorão, que vai de 848 a 841 antes, que a pilhagem de Jerusalém já era realidade, considera-se 840 a.C. Essa é uma data possível para a ocorrência dessa profecia. Não tem genealogia nenhuma no livro, né? Ou qualquer outra coisa que fala a respeito desse profeta, né? Só fala isso. 12 ou 13 pessoas com tal nome são mencionadas na Bíblia, como nenhum rei é mencionado, não sabemos com certeza a data que foi escrito, conforme colocado na posição histórica que é. Cadê? Ah, não tem aqui, eu não coloquei. Então esse livro contém apenas 23 versículos, né? Mas encerra 2 temas importantes: a ruína dos orgulhosos e rebeldes e o livramento dos mansos e humildes. Dirige-se diretamente a Sião e Edom, que representa Esaú e Jacó, os 2 filhos de Israel. Então, quando ele profetiza contra as nações vizinhas, as nações estrangeiras, eles está falando de Esaú, porque toda a descendência de Esaú foi uma descendência que se tornaram inimigos do povo de Deus, né? Então, quando Esaú e Jacó separam-se, né, Deus multiplica as gerações ali, tanto a geração de Esaú quanto a geração de Jacó se tornaram 2 nações poderosas, né? Então os judeus vêm de Jacó e os árabes são da descendência de Esaú, né? Israel e Arábia Saudita, os 2 descendentes aí.
Arábia Saudita, descendente de Esaú, e Israel, descendente de Jacó. Então a história da amarga rixa familiar que nos transporta aos dias dos dois irmãos se apresenta ainda hoje diante de nós. A história diz que Abraão, Sarai, tem 2 filhos, né? Ismael, Isaac. Deus escolhe Isaac e dá o que para ele? Olha só, está ficando gente para trás, né? Todos se tornaram inimigos depois, tá? Aí Isaac tem 2 filhos, Esaú, Jacó. Daqui sai o povo judeu. Posteriormente Jesus. E aí Esaú diz que naquele evento lá que a mãe, quando Sara disse, manda Agar embora. E diz que Abraão pega a provisão, entrega para ela e manda ela embora de casa. Diz que chega num certo ponto no deserto que essa provisão acaba, água e mantimento, e diz que ela sente que o seu filho vai morrer. Então diz que Agar, ela coloca o menino numa posição estratégica e foge para não ver o choro da criança, né? Porque sabia que os 2 morreriam ali. E aí diz que o anjo do Senhor ouviu o choro de Ismael, a angústia de Agar, e o anjo se manifesta ali, interfere no processo e salva os 2. Então eles se tornaram cavadores de poços. E diz que em um poço que eles cavaram lá, aí sai uma substância chamada betume, que é petróleo. Por isso que a Arábia Saudita é detentora das maiores reservas de petróleo do mundo. E essa revolta desse cara aqui, sai o islamismo. E, logo em seguida, o Estado Islâmico, que é uma versão mais violenta do islamismo. Eles são extremamente revoltados com aquilo que foi feito com o seu patriarca. Interessante. Então, a gente vê que essa história é uma história que, olha só, um homem errou, né? Um homem falhou na sua escolha e criou um problema. E quando Jesus chegou, eles estavam brigando pela faixa de Gaza, e eles pensam que Jesus, como profeta, vem resolver o problema. E eles queriam o quê? Que tomasse a faixa de Gaza de Esaú e desse para Jacó, dos palestinos, e desse para Israel, né? E Jesus falou, não vim resolver esse problema. O meu reino não mexe com essas coisas materiais. O meu reino é eterno. Ele não é desse mundo. Essas questões aí foram criadas por Abraão, né? Sai uma nação, os ismaelitas. Aí você vai ver depois que os filhos os ismaelitas vêm de José, né? Eles se tornam um povo também inimigo do povo de Deus, né? Acho que quando eles encontraram José, falou assim, é um daqueles traíra, vamos levar lá para o Egito e vender como escravo, né? Uma coisa boa para se vingar, né? Então vai ficando sempre gerações que se rebelaram. Quando vocês forem fazer esse trabalho, vocês vão ver como vocês vão descobrir que o cara chama-se Nimrod, o caçador, o homem mais poderoso da época, o cara que pegava os cavalos selvagens e vendia, o cara que botou algema no homem e vendeu pela primeira vez, o cara que inseriu carne vermelha na dieta humana. É o cara lá da Torre de Babel, tá, gente?
Ele é o fundador de todas essas cidades. Aí tem as 5 cidades lá, mas eu só quero essas que originam os 2 povos que são inimigos de Deus. Tá? Então essa rixa familiar é que nos transporta aí ao problema que está acontecendo ali. Né? Você vê que tudo tem uma origem lá, né? Então a mensagem de Obadias se manifesta aí na ira de Deus contra os edomitas, né? Por terem se regozijado com o sofrimento de Judá e a entrega da palavra de juízo divino contra Edom. Rapaz, se regozijar com o mal dos outros é bom, né? A pessoa te fez o mal e ele na frente ele mete o pé ali, arranca a unha assim. Não dá um prazer, não sei. Quando o cara que te traiu, acontece uma coisa para ele, né? A nossa tendência carnal é uma alegria que brota dentro da gente, né? E aqui, ó, eles ficaram felizes quando sabia que os babilônios marchavam para a destruição de Jerusalém, né? Dos irmãos deles, né? Obadias profetiza o resultado final da atuação de Deus para os edomitas. Destruição e destruição para Israel, o povo de Deus, e livramento no dia do Senhor. Então ele profere juízo tanto contra Edom, né, e contra Israel e Judá. Então é um profeta que profetiza para os de fora e para os de dentro. Né? Aqui tem algumas características do povo, como eu falei. Ao sul do Mar Morto, no lado ocidental do Planalto da Arábia, a cordilheira dos picos íngremes de pedra arenosa vermelha, conhecida como Monte Sinai. Foi ali que se estabeleceu Esaú, depois de ter vendido o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. Depois de expulsar os horeus, ele tomou posse da montanha toda, né, Esaú. Esses horeus, Gênesis 14, 5, 6, Deuteronômio 12, são mencionados pela primeira vez no templo de Abaão, Selá ou Petra, era a sua capital. É conhecida hoje como a silenciosa cidade do passado esquecido. Então, Deus apagou a memória dele. Só nós estamos lembrando aqui hoje, né? Você passa lá, não tem nada, né? Então chamavam-se idumeus ou edomitas. Na Bíblia você encontra os 2 nomes, né? Então eles saíam em expedições de ataque e depois voltavam à sua fortaleza, né? Inexpugnável, onde guardava viva uma amargura e inimizade contra os judeus, que começou com Jacó e Esaú. Então eles cultivavam esse ódio, essa raiva dentro do coração contra o meio-irmão. Nunca deixavam de ajudar qualquer exército que os atacasse. Então, como ficava num ponto estratégico de passagem, todo mundo, eles ofereciam apoio se era contra Judá e Israel. E Deus está somando lá, né? Então, quando Jerusalém foi tomada e reduzida a um monte de desolação, os edomitas ajudaram a saquear a cidade, escravizaram os israelitas que fugiam para vendê-los como escravo, tratando-os com crueldade. Obadias 2, encontramos a profecias. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Você estava presente quando atacou o meu povo. Essa é a minha indignação contra você, Edom. Então essa coligação contra Jerusalém, que era a menina dos olhos de Deus, fez com que a ira de Deus se acendesse. E Obadias vem ministrar contra isso. Ele só se volta para a casa de Deus depois, né? Então nós vemos o espírito de egoísmo, indiferença, intensa hostilidade do vizinho Edom, que mantendo a atitude de Esaú, permitiu que Jerusalém fosse saqueada, participou da sua destruição, tomou posse do seu despojo. Se te elevares como águia e te puseres o teu ninho entre as esteiras, dali te derrubarei, diz o Senhor no versículo 4. Né? Esse orgulho cruel de Edom, que não perdoa, né? Que não é capaz de olhar com outros olhos para outra pessoa, fez com que eles fossem sentenciados à morte.
Então, motivos da profecia. Como não podia salvar essa nação criminosa, seu povo foi expulso das casas da rocha 5 anos após a destruição de Jerusalém. E o irônico aqui é que o mesmo inimigo, né, que é o cara da Babilônia lá, o Nabucodonosor, que vem contra Jerusalém e invade a cidade, todas as 5 invasões que teve, até a quarta não teve muito prejuízo não, mas a 5 foi destruidora, quando o exército de Nabucodonosor chega, né? Então, eles vieram contra Edom também e esmagaram eles, acabaram com eles. Deixaram de existir como nação cerca de 150 anos antes de Cristo. E seu nome pereceu com a captura de Jerusalém pelos romanos. Como tu fizeste, assim se fará contigo. É a promessa do Senhor. E o livro termina com a promessa de livramento para Sião, né? E os da casa de Jacó possuirão as herdades de Edom, né? O primeiro passo para o futuro restabelecimento dos judeus é a recuperação daquilo que lhe pertence. Então Deus já está profetizando a destruição, mas já profetizando também a restauração através de Obadia. Então, nesse momento aqui, o povo de Deus acabava de ser levado para o cativeiro de Nabucodonosor. Jerusalém é tomada, né? A Terra Santa estava deserta. Deus, a destruição de Edom. Jeremias fez essa mesma profecia no capítulo 49. 5 anos mais tarde, Edom caiu diante da Babilônia. Ela seria como se nunca tivesse existido, tragada para sempre. A profecia contra Edom. Então, Deus apagou completamente 5 anos depois. E assim, as pessoas que eles ajudaram, né? Então, se eu tenho um cara que é traíra, eu posso até aceitar a ajuda dele, mas eu tenho que ficar com cuidado com ele. Então, Nabucodonosor falou, vamos acabar logo com aqueles ali também, né? Porque daí... Mas Israel levantar-se-á novamente da sua presente queda. Possuirão não somente a própria terra, como também a Filístia e Edom. Regozijar-se-á finalmente no reinado do santo Messias prometido. Obadias, como outros profetas, prediz a vinda do dia do Senhor e o estabelecimento do reino do Messias. Veja que essas profecias também já estão sinalizando a chegada do reinado de Jesus. O juízo de Deus contra Edom, inimigo declarado de Israel, serve de advertência para as nações de hoje, né? Deus não abandona seu povo, e as nações que o oprimem trarão sobre si mesmas os seus santos juízos. Quem são os opressores de Israel hoje? Às vezes tem que se humilhar e comprar a tecnologia deles, né? O paiseco daquele, né? Aí dos 100 prêmios Nobel que está distribuído no mundo, 70 é deles. Historicamente, sim. E o problema de Deus é com a sua honra, porque ela leva toda essa carga de história. Continua sendo a nação escolhida, né? Historicamente, né? Por isso que o profeta diz para nós orarmos por Israel, né? Parar aqui? Parou, Waila.